Oi, gente, vamos lá falar do clássico das emoções aqui no Rembrandt TV. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Aproveita, já deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, tá? Isso é muito importante pra gente. Claro, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. E também aproveita aí para curtir os nossos episódios do Rembrandtcast. É o podcast das melhores histórias. Vamos lá. Santa Cruz 0, Náutico 4. Goleada do Náutico dentro da Arena de Pernambuco, Santa Cruz como mandante do jogo. 2 expulsões. A primeira do Santa, ainda no primeiro tempo, que meio que determinou o caminho do jogo. O Náutico construiu o resultado a partir dessa expulsão. Teve um gol de falta e o Náutico teve superioridade por quase todos os 90 minutos, mais os acréscimos. A direção do Santa se pronunciou depois da partida, esperava-se até que pudesse ser um comunicado sobre uma possível, suposta demissão do técnico Marcelo Cabo, mas isso não aconteceu. O Pedro Henriques, que é o CEO, o diretor-geral do Santa Cruz, pontuou questões da arbitragem, reclamou muito da arbitragem do Rodrigo Pereira, disse que ele interferiu no resultado, a expulsão injusta, na opinião do Santa Cruz. Eu também acho que não era lance para cartão vermelho direto, era lance para cartão amarelo, porque aí há uma polêmica, a visão de um, a visão de outro. Não houve o gatilho, aquela coisa de você deixar o braço assim e jogar o braço na direção do adversário. Os dois na disputa, o Matheus Vinícius e o Júnior Todinho, subiram de braços abertos. O braço do zagueiro do Santa mais acima, acabou pegando ali na região do supercílio, abriu, sangrou, e aí o árbitro da partida mostrou o cartão vermelho por isso. Inclusive, o Paulo César de Oliveira, que é o consultor de arbitragem da Globo, foi consultado pela equipe que estava na transmissão da partida e também tem essa opinião de que não era lance para cartão vermelho. Mas o Náutico não tem nada a ver com isso, aproveitou as oportunidades, Dodô foi decisivo para abrir o caminho da goleada numa bola parada, num gol de falta. Houve um erro também de posicionamento do goleiro Raul Kennedy, que deu 2 passinhos, saiu mais para o lado esquerdo, onde estava a barreira, e aí o Dodô jogou a bola do lado contrário, a bola bateu na trave e entrou, não deu tempo de voltar. Talvez ele nem conseguisse fazer a defesa se tivesse permanecido ali mais à direita do gol, mas acabou contribuindo. Dodô abriu o caminho aí da goleada por 4-0. Antes desse gol do Dodô, camisa 10 do Náutico, que é até aqui o melhor jogador do campeonato, teve uma polêmica na partida, Ele subiu na bola com os 2 pés e o árbitro parou o jogo imediatamente e puniu o jogador com cartão amarelo. Ele ficou meio sem entender, mas é uma recomendação desde o ano passado da Conmebol, da Confederação Sul-Americana de Futebol, para punir os jogadores por essa atitude, considerada provocativa aos adversários. Já rolaram algumas confusões, no ano passado, o Memphis do Corinthians, o Soteldo na época no Santos. Então, para evitar esse tipo de confusão, a Conmebol recomenda que puna o jogador que faz esse tipo de provocação, que entende ser uma provocação. O Dodô não sabia. Tanto é que ele ficou meio assustado, mas a história é essa. E aí o Náutico, para o técnico Marcelo Cabo, que falou na coletiva sobre o jogo, sobre a pressão, disse que é natural, que essa pressão é natural, mas achou que o jogo estava equilibrado até o momento da expulsão do zagueiro Matheus Vinícius, e aí depois disso o Náutico mandou no jogo. Mas o Náutico já era melhor desde o começo, Tomava a iniciativa, tinha mais o controle do jogo, é um time tecnicamente melhor, individualmente, coletivamente, isso aí não tem dúvida. Mas o Santa abriu muito espaço, especialmente depois da expulsão do Matheus Vinícius. O Náutico teve um jogador expulso, o Dodô, no segundo tempo, que tentou dar uma bicicleta na área do Santa e acabou atingindo na altura do pescoço o zagueiro Jansson do Santa Cruz e acabou expulso, mas ali o Náutico já tinha o controle do jogo, já tinha um bom resultado e chegou a 4-0 com 2 gols de Vinícius, teve um também do Júnior Todinho de cabeça. 4-0 para o Náutico, prejuízo grande para o Santa Cruz, que está na briga ali para tentar se classificar, deve se classificar para a fase de quartas de final. O Náutico, com o resultado de hoje, já garantiu a classificação direta para a semifinal, então vai ter um espaço aí de um intervalo, para treinar, para descansar, porque vai ser esse intervalo onde os times que terminarem esta primeira fase, do 3º ao 6º lugar, vão estar disputando esse mata-mata para chegar à semifinal, lugar que o Náutico já garantiu presença com o resultado de hoje.
deve sair em primeiro na fase de classificação, porque tem 2 jogos agora, já passou pelos clássicos e a tendência é que o Náutico termine em primeiro lugar. O Sport está caminhando para ser o segundo colocado e aí o Santa vai ficar na briga ali com Decisão, com o Retrô, Maguari. O Jaguar deve estar ali na briga para escapar do rebaixamento. O Vitória está em último lugar, está em situação bem difícil. Mas é isso. 4-0 para o Náutico, é mais time neste momento que o Santa, está muito mais evoluído, mais bem treinado que o Santa. O Santa teve muita oscilação, queda técnica, as contratações que foram feitas para a temporada ainda não surtiram efeito. E sobre a questão do técnico do Santa Cruz, né, o Marcelo Cabo, que continua, pelo menos por enquanto, aí no comando da equipe, ele vai ter muito trabalho. A cobrança vai aumentar. Não vai ter público no jogo do Santa Cruz no meio da semana, porque vai ter um evento religioso na Arena de Pernambuco. O Santa vai precisar jogar no Arruda, e aí como o Arruda não tem os laudos técnicos, o Santa Cruz vai ter que jogar de portões fechados, não terá a presença do público. De alguma forma vai ser até mais tranquilo, né, para o time, ou não? Será que de repente com a torcida ali na pressão o time poderia reagir, responder? Bom, não se sabe. Não se sabe porque não vai ter a presença do torcedor na próxima quarta-feira. O Náutico está nadando de braçada aí, fazendo uma belíssima campanha. São 3 goleadas por 4-0 em sequência, né? Goleou o Sport. O Sport estava com o time sub-20. O Náutico tem nada a ver com isso. Fez a parte dele nos aflitos, 4-0. 4-0 para cima também do Jaguar e agora 4-0 no Santa Cruz, jogando na Arena de Pernambuco. Esses 2 últimos jogos foram disputados na Arena de Pernambuco. Ainda tem muito campeonato, quer dizer, muito força de expressão, né? Um campeonato de tiro curto, 2 rodadas aí para o final do campeonato, aí vem Carnaval e tem, claro, a reta decisiva do Pernambucano 2026. Agora eu quero deixar aqui 2 questões para os torcedores. Para o torcedor do Náutico, para a torcida alvirrubra, você rodaria o time? Pouparia aí alguns titulares nesses 2 últimos jogos? Lembrando que o Náutico vai ter uma folga aí naquele período de quartas de final, já que o Náutico já garantiu antecipadamente sua presença na fase semifinal do Pernambucano. E para o torcedor do Santa, tá tudo bem? A direção acerta em manter o técnico Marcelo Cabo? Ele deveria ter sido mantido, ter renovado o contrato depois de garantir o acesso? Não foi um acesso tranquilo, né? Muito longe disso. Até porque, e agora a questão dos contratados que não estão correspondendo ainda. Queremos aqui a sua opinião, que é muito importante para a gente aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like, né? O seu joinha, de ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. O que mais? Comentar, compartilhar e se inscrever no canal, tá? Dá essa força aí pra gente. E também acompanhar os nossos episódios do Rembrandtcast, que é o podcast das melhores histórias. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau, tchau.